se interessa pelos búzios? Porque é uma coisa também muito, assim, caramba, que bonito. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não tem naipe, não tem número, não tem figura, não tem nada. São conchas, né? Não pede um truco, não né? tá escrito nada. Então, eu jogo... Sim. Eu acho isso realmente, assim, incrível. Sim. Não pela definição correta da palavra, é incrível, não dá pra acreditar, seria, mas... mas como é que você consegue... ou melhor, como é que você consegue? Como é que funciona essa mensagem que vem de objetos que você joga ali? Sim. As tradições afro-religiosas, elas têm inúmeros oráculos. O jogo de búzios é apenas um deles. Certo. Os babalaôs africanos, eles usam o opelê, que é mais complexo ainda. Opelê. Opelê, que é um cordão com 8 e 15, que são coquinhos de dendê aberto, caroços de dendê aberto e fechado. Ele tá aberto ou fechado. Ele joga aquilo ali, o que der aberto e fechado é o Odu que sai, e ali ele desdobra a tua vida. Então, varia muito da intuição da pessoa, juntamente com o conhecimento que ele tem que aprender. Então, a gente tá falando de opelê, o jogo de búzios, o jogo de obi. Como é o obi? O obi é um caroço, que a gente é conhecido como noz de cola. Já ouviu falar do noz de cola? Não. Na Coca-Cola tem noz de cola. Tá. E é um caroço, uma semente que abre em 4 gomos. A gente reza aquele obi, a gente invoca aquele obi, e aquele obi fala com a gente, mas não falar no quesito confirmação. Tá. Quem tem intuição, às vezes, se estiver perguntando por um Exu, tô falando de orixá, tá? Um orixá, um Exu, orixá. Às vezes o Exu vai te dar um recado. Como eu, por exemplo, eu vou fazer um ebó de alguém, eu vou abrir um obi antes, pra perguntar se tá tudo ok, se tem alguma coisa que tem que avisar a pessoa, se tá com algum problema, entendeu? Então o obi também é um oráculo, sabe? Mas é o que eu tenho uma amiga que é a bruxa, ela fala isso, quem vê, até jogando pedra na rua vê, entendeu? Então é um quesito dedicatório, mas ele também é apontado. Porque se fosse universal, todo mundo jogaria. Entendi. As cartas de Marcela são mais conhecidas por conta de tudo que a gente conversou aqui agora, e é uma questão europeia também, mais afamada, etc. Mas os búzios, ele tem todo um preparo para isso. Eu só posso jogar búzios por via de regra após o meu 7º ano, se eu tiver um caminho sacerdotal, entendeu? Se eu tiver um caminho sacerdotal. Ou tiver dom para aquilo. Porque nem todo mundo tem dom para jogar. Como nem todo mundo tem dom para tocar. Nem todo mundo tem dom para dançar. Tem gente que é mais enrijecido. Os búzios é um dom também. É um dom divinal. Então, quando você vai chegar no seu 7º ano, ou até mesmo um pouco antes, se você é uma pessoa fiel à casa, o sacerdote já sabe. O pai de santo e mãe de santo não é burro. Nunca subestime o seu pai e sua mãe de santo. Eles se fazem muitas vezes para tentar amadurecer o seu lado espiritual. Então tem esse quesito. No 7º ano é apontado que você tem até mesmo antes. No meu caso, quando eu entrei pro candomblé, eles já falaram de cara que eu tinha um caminho espiritual a ser seguido. E quando foi chegando no meu 7º ano, no meu 5º ano de iniciação, meu pai de santo ainda era vivo, ele falou pra mim, vou começar a dar os seus direitos, porque daqui a 2 anos você vai começar a jogar búzios. Então ele começou a me ensinar as quedas de Odu, ele me deu alguns cadernos, algumas apostilas, porque eu vivia muito dentro da casa dele. Então eu ia na casa dele e aprendia lá, não podia levar pra casa. Ele tinha medo de copiar. Os antigos tinham muito disso. Então eu ia toda semana, 2 vezes na semana, eu ia lá, ficava vasculhando o caderno, anotando. Eu podia anotar, mas não podia tirar foto e nem copiar, mas podia anotar. Então eu já fui aprendendo um pouco, mas eu nunca atendi ninguém pro lado de fora. Eu atendia com espírito, eu recebo uma entidade, e até os meus 20 anos aí, até um pouco mais, eu só trabalhava com essa entidade. É ele que era o meu oráculo. Sempre que você jogava? Não jogava búzios. Eu fui começar a jogar búzios efetivamente, com meus 23, 24 anos. Entendeu? Só que eu já vim aprendendo. Mas peraí, você atendia quando você recebia? Como assim? Não entendi. Eu entrei no candomblé, tinha 12 anos. Aos 14 para 15 anos, eu comecei a receber uma entidade chamada Canela de Aço. Supostamente um Exu, mas ele já deu, como diz o povo, já deu a letra dele, né? Já tem até livro publicado dele. E ele é um guia espiritual meu. Então ele vinha para dar consulta para as pessoas, né? E ele incorporava e me incorpora em mim ainda. E conversava com a pessoa, fazia limpeza, fazia trabalhos. Ele, né, conotado como um Exu de Quimbanda, vamos dizer assim.
que ele tem essa liberdade toda para trabalhar. Então, antes da gente receber os direitos, que a gente recebe o direito do nosso mais velho, quem tem? A gente só passa aquilo que a gente tem. Então, enquanto a gente não recebe os direitos sacerdotais, que é emulação, o sacramento animal, não é só quem pode depois do 7º ano, você só pode pegar nos pós-sagrados, nos usos, determinadas coisas, a partir do momento que alguém lhe dá esse direito. Entendi. E eu ainda não tinha esse direito. Entendi. Então, meu pai de santo, ele começou a me dar alguns direitos, quando eu tomei meus 5 anos, lá em Recife. Após eu tomar meu 7º ano... Recife? A minha tradição é de lá, na Govodum. Nós somos descendentes do sítio de Adão, lá de Recife. Uma casa com 150 anos de fundação. Então, no meu 7º ano, eu tomei meus 7 anos com uma outra sacerdotisa, conhecida aqui em São Paulo, e ela me deu os meus direitos, né? Depois desse processo de iniciação, eu passei por um outro procedimento de lavar as vistas, que a gente chama de lavar a vista, né? Que é um procedimento que eu fiquei 3 dias vedado, Então isso que eu comentei com você ali. Então, para jogar os búzios, eu já conheci um pouquinho da teoria e não conheço ela até hoje. Então, existe um processo espiritual, que eu fiquei vedado 3 dias, que a gente chama o ritual de lavar a vista, que é onde você abre o campo de visão da pessoa. Que quando você vai jogar, vai cair teoria ali, mas a sua intuição que também vai dar o recado. Sim. Porque não adianta você só jogar e falar, caiu o Odu tal. O que aquele Odu naquele caminho tá falando? O que Exu tá falando sobre esse quesito? Se tá positivo o Odu, se tá negativo o Odu, qual ebó que caiu nessa situação? O jogo de búzios, ele fala tudo isso. Se tem algum problema familiar, se tem um resgate espiritual para fazer, se tem que cuidar de ancestral, se tem que cuidar do presente, do passado, do futuro. Tudo isso um oráculo alinhado, ele tem que falar para a pessoa. Ele tem que colocar você como se fosse um mapa astral seu, entendeu? O jogo de búzios, ele tem essa responsabilidade. Um pouco de autoconhecimento também. É terapêutico jogar búzios. Pelo menos eu digo por mim e pelos meus. Eu tenho que saber o que está acontecendo, pelo menos no meu presente. Independente se bata algo ou não, eu tenho que ter explicação pelo que está acontecendo. Então é algo terapêutico, vamos dizer assim. Então ele tem que ter uma responsabilidade imensa. Porque tem muita gente que como eu falei para você ali agora há pouco, tem pessoas, donas de empresa, que me ligam, falam, Caio, eu preciso demitir tal pessoa, eu posso demitir? Aí eu tenho que pegar o nome, data de nascimento, eu jogo uma pessoa, e às vezes eu falo, eu já fui responsável de algumas contratações, algumas demissões por aí afora, de pessoas de cargos de confiança, entendeu? Então é muita responsabilidade você jogar um búzios. E acontece isso mesmo, tem esse poderio mesmo, sabe? E de fato, a pessoa aconteceu de demitir uma pessoa de confiança. 2 meses depois, estava processando a empresa por absurdos. Estava guardando arquivo de 2 anos atrás. E por conta de você ter dado essa letra... E não porque eu falei, a pessoa vai te trair. O oráculo falou, o caminho dessa pessoa nesse quesito encerrou.